falava sobre o assunto, as luzes da casa dela começavam a piscar. Aqui em casa, as luzes do corredor começaram a piscar. Ela era levada por eles e eles deixavam marcas no corpo físico dela. Só que assim, as marcas, elas aparecem e depois de 2 horas somem. Será que eles estavam fazendo algum tipo de experiência com ela? E eu senti que eu fui escaneada. A família não acreditava nela até que... A minha filha viu uma nave aqui. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje nós vamos conversar com uma pessoa que foi abduzida, contatada por seres extraterrestres e tem uma das histórias mais impressionantes que eu já vi. Ela foi marcada diversas vezes por esses seres e a história, além de ser muito intrigante, é muito bizarra. Porém, antes de começar o vídeo, eu tenho um recado para passar para vocês. A pessoa que vai falar nesse vídeo aqui para vocês hoje, ela resolveu se identificar, resolveu colocar a cara dela aqui num canal grande como esse para falar com vocês. Então eu tô pedindo para vocês que vocês tenham muito respeito pelos convidados aqui do canal. Você pode até não ter respeito por mim, você pode 100% não acreditar no que a pessoa tá falando, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Você é obrigado sim a se comportar como um ser humano que vive em sociedade e respeitar o próximo, respeitar o direito que a pessoa tem de falar aquilo que ela sente. Isso é uma coisa básica, normal, que as pessoas deveriam saber e eu não deveria precisar falar. Mas infelizmente, no mês de maio a gente teve uma convidada aqui no canal que foi um inferno na vida da pessoa. O vídeo tava já com as suas 20 mil visualizações, eu tive que tirar o vídeo do ar porque um monte de gente, espírito de porco, tava indo lá no Instagram dela fazer chacota com ela, xingar ela, fazer bullying com a pessoa. Gente, que é isso? Eu sei que a nossa sociedade é assim. É que às vezes eu não quero acreditar, sabe? Então, por favor, respeito pela convidada. Então, gente, eu conversei com a Vânia Carvalho, que é professora, acupunturista e fisioterapeuta chinesa. Ela tem 50 anos de idade e desde o ano de 2012 ela vem entrando em contato com seres que não são desse planeta. E toda vez que acontecem esses contatos, são deixadas marcas bizarras no corpo dela. A história é surpreendente, eu tenho certeza que vocês vão ficar sem palavras. Então, vejam aí a entrevista que eu fiz com ela. Vamos lá, Vânia, conta pra mim como foi que tudo isso começou, como foi que você percebeu que você estava sofrendo esse tipo de ataque nos sonhos. Há muito tempo eu venho sonhando com os naves, né? Anos atrás. Em 2012, que essa data, né, de 2012, que as pessoas costumam falar muito, que foi que eu acho que que começou a abrir a minha consciência. E foi daí que eu comecei a ter sonhos com naves. E eu estudava medicina chinesa, que é oriental, né? E eles falam muito sobre vida após a morte, sobre espiritualidade, enfim. E aí eu comecei a prestar mais atenção sobre isso e eu comecei a ficar mais sensitiva. Eu comecei a ter muitos sonhos com naves. A princípio eu tinha medo, eu era abduzida, eu via raios de luzes nas pessoas, e as pessoas desesperadamente corriam. No princípio era assim, depois, anos depois, já fui me habituando, eu já me via dentro das naves, tipo, ajudando eles, com pessoas que estavam desesperadas. E teve uma das vezes que eu comecei a brincar, eu comecei a ler, procurar, fiquei muito curiosa, comecei a procurar no YouTube, a ler muito sobre isso, sobre ufologia, naves, etc. Aí eu comecei a prestar atenção num vídeo que se chamava do Astar Sheran, que todo mundo ouviu falar. No princípio eu falava, isso é besteira, é bobeira. E aí eu comecei a brincar. Então, aqui em casa, as luzes do corredor começaram a piscar. Eu brincava, falava Astar. Eu fazia um sinalzinho assim, né, de mãozinha. E falava Astar, mas tudo na brincadeira. E até que eu comecei a perceber que quando eu estava na rua, e nessa época eu ainda estava dando aula como professora de educação física, eu via uma claridade em cima de mim, eu brincava, eu sempre brincava, falava Astar, eu falava Astar, só falava Astar, como se fosse um cumprimento. Depois disso, das luzes ficarem piscando e de sentir que tinha luzes em mim, mesmo durante o dia, até que um dia eu sonhei com naves, esse sonho eu não lembro direito, esse sonho eu não lembro de nada, mas eu lembro que eram com naves. E eu acordei com uma marca, eu estava de pijama, e eu acordei com uma marca aqui no pulso. Eu fiquei muito curiosa, falei, mas que marca é essa? Aí eu me olhei,
eu tirei 3 fotos, né? Uma assim com o pulso em cima do colo, das pernas aqui, a outra assim e a outra assim. E daí eu fiquei muito curiosa e resolvi pesquisar. Aí eu entrei no YouTube e pesquisei assim, sonhar com naves e acordar com marcas. Aí eu encontrei um amigo do Rio de Janeiro, que hoje é meu amigo, na época não era, né? E aí ele demorou eu encontrei 2 Facebook dele na época e mandei mensagem no Facebook e fiquei aguardando. Isso foi em 2016. E até que ele demorou uns 2 meses para me responder, respondeu, e aí nós tivemos vários assuntos em comum, inclusive as marcas dele era aqui na testa, tipo assim, sabe aqueles agroglifos que tem no trigo? Sei. Ah, ele tinha 4, assim, 3 ou 4, assim, marcas na testa. E eu achei muito curioso. Aí eu comecei a ler e ouvir muito sobre isso. E ele me explicou muito. Aí ele falou, Vanessa, você quer mesmo entrar no grupo de ufologia? Porque ele não queria mais saber disso. E até, tanto é que depois ele tirou do YouTube todos os vídeos que ele fala sobre isso, inclusive, né? Ele foi meu primeiro contato. Desde então, aí ele me introduziu no grupo de ufologia do Rio de Janeiro. Aí depois disso, o primeiro encontro foi em Peruíbe, que foi em 2017, que eu fui encontrar com o pessoal do grupo. Depois disso, comecei em vários encontros. Fui para a Serra da Beleza, fui para o Rio de Janeiro, até marquei aqui o nome, Vargem Grande. E aí foi que eu conheci o Marco Petit, os amigos conheciam, né? Esses amigos em comum eram amigos do Marco Petit, da doutora Gilda. Aí eu fui apresentada a eles. Foi assim que eu me introduzi no grupo de ufologia, mas sempre querendo saber o motivo pelo qual eu fui marcada, porque eu, Claro, de verdade, né? me senti marcada. Mas E não foi assim, só uma pergunta. Você, beleza, começou a brincar com essas coisas, daí você via essas luzes e você teve esse sonho que você acordou com a marca. Qual era a frequência que isso acontecia? Tipo, toda noite você sonhava ou tinha algum evento que desencadeava esse acontecimento? Não, dessa marca em específico, só foi. Depois disso eu parei de brincar e as luzes pararam de piscar. Aí o pessoal do grupo de ufologia, depois que eu fui ao encontro deles, até que uma pessoa do grupo me indicou ao Cláudio Brasil, que ele é um cientista, na verdade é físico, ele trabalha na USP e ele também pesquisa pessoas abduzidas e contactadas. Foi meu primeiro contato, sim. Ele chegou a fazer, acho que 2 testes comigo, uma regressão. Na verdade, ele não regride as pessoas, ele chamou uma psicóloga para tentar me regredir. Fui até a casa dele, aqui em São Paulo. Só que eu não consegui, porque tinha barulho externo e eu não consegui ser regredida. E foi isso. E assim, mas nesse dia da regressão, ele fez um teste também. Ele passou um aparelhinho em volta do meu corpo para medir a frequência Eletromagnética. magnética. De um lado do meu corpo, acho que foi o lado esquerdo, ficou apitando muito, assim, só do meu lado esquerdo. E é isso. E aí, desde então, eu tenho tentado descobrir o motivo pelo qual eu fui marcada, porque não foi só essa marca, teve outras marquinhas mais recentes, né? Só que, assim, as marcas, elas aparecem e depois de 2 horas somem, entendeu? Os cortes que ficam mais tempo, assim, tipo, eu já tive corte ao mesmo tempo no pulso e no tornozelo juntos. Eu já tive sonhos de que me foi apresentado um feto na mão, assim. Só que feto o feto humano? E o feto estava morto. Eu só um sonho que eu vi que o feto estava morto, eles colocaram minha mão numa caixinha. Assim, os sonhos são muito reais, parece que eu estou vivendo aquilo de verdade. E se eu sou levada no plano físico, de verdade, eu não me lembro. Eu só me vejo depois acordada e aí eu apareço na cama com marcas. E teve uma vez que foi muito curioso, que eu tenho um quarto aqui no meio, tenho 3 quartos, o meu, da minha filha e o do meio, que é de visita. Eu dormi no quarto do meio, porque eu não estava conseguindo dormir aqui no meu quarto. Eu deitei no quarto do meio, ele é mais estreito, pequenininho e todo escuro. E aí eu tive uma experiência muito louca lá, porque nesse quarto, várias vezes eu tive experiências loucas nesse quarto. Nessa vez eu estava sonhando deitada, de barriga para cima, mas eu estava tendo sono meio leve. E eu senti que eu fui escaneada, porque eu vi, com os olhos fechados, eu vi uma luz verde em cima de mim, assim, mas eu não tive medo, eu não sabia se eu estava dormindo ou acordada. Mas você conseguia se mexer ou não? Você estava estática na cama? Eu estava estática, parada, mas de olhos fechados, e na minha cabeça eu estava sonhando. Eu não tive medo, nenhuma reação assim, mas eu senti que tinha, tipo, um scanner em cima, assim, de mim, eu ouvi até o barulho, uma luz verde. Caramba. Com o olho fechado eu via luz verde, assim, aí fazia aí eu falei, não, na hora eu pensei que fosse sonho.
Quer dizer, eu tava meio dormindo, meio acordada. Eu não sei explicar, mas eu não tive medo, não tive reação. Eu só sei que eu estava de cabeça, de barriga para cima. E essa luz, quando terminou essa luz, que eu tava meio em alfa, assim, eu não sei bem o que que era. Aí, de repente, aí quando parou, acabou a luz, a janela tremeu. Porque eu lembrei disso outro dia, que eu vi alguém falando de janela tremendo, eu lembrei disso. E aí a janela do meu quarto tremeu, como se fosse um barulho de... Parecia uma nave, ou helicóptero, alguma coisa bem próximo da janela, sabe? E aí foi nessa hora que eu pensei, será que isso foi sonho? Será que isso foi real? Porque depois que a janela tremeu, é que caiu a ficha, que alguma coisa aconteceu. Sim. E eu senti, na verdade, um scanner em cima de mim, entendeu? Aí eu não sei se eles vêm até mim ou se eu sou levada e depois me devolvem. De verdade, eu não sei. Você ainda não conseguiu chegar nessa conclusão. Mas assim, todas as vezes que você tem esse sonho, você chega a ver a criatura que está fazendo isso? Ou você não consegue ver a criatura? Não, alguns sonhos eu não consegui ver o rosto deles, mas a única vez que eu consegui ver, eles estavam vestindo uns macacões laranja e tinha forma humana. Era uma moça. Esse de cortar humanoide. Humanoide, Esse de cortar os meus dedos, eu até sonhei com um amigo que eu nunca vi pessoalmente. Ele é do Rio de Janeiro, é um outro amigo, que também faz parte de outro grupo. E ele estava no meu sonho e a gente estava num labirinto. Acho que tinham pego a gente, levado numa nave, e dentro da nave tinha um labirinto. Até a gente estava tentando descobrir o caminho certo. Aí o meu amigo foi para um lado e eu vim para o outro. Aí um deles falou assim, era uma noite, falou assim, segue ela que ela está certa. Aí a gente foi parar numa sala que era toda branca, e aí pegaram ele, esse meu amigo, sobre ufologia também, eu não vou falar o nome, levaram ele para um canto e eu fiquei no outro. E no sonho, né? E aí me mostraram, eles queriam que eu visse que iam cortar os dedos dele. Só que na hora eu tive uma reação, isso foi mais traumático, eu acho. Eu estava sentindo as dores do físico, tipo assim, na minha cabeça ia doer. E aí eles começaram a rir, porque eles sabiam que não ia doer. E aí do lado do meu amigo era uma moça e um moço. Pegaram uma coisa para cortar os dedos. E aí eu falei, não corta, por favor, não corta, por favor, não corta. Aí cortaram. Aí nisso eu fiquei traumatizada, muito traumatizada. Aí vieram pro meu lado. Aí tinha duas moças do meu lado, duas mulheres, com um macacão laranja. E uma delas falou assim, pegou na minha mão, segurou com toda a força e falou assim, vamos fazer um dela. Aí nessa hora eu tive muito medo mesmo. E eu comecei a gritar não, falar em voz alta, não corta, por favor, não corta, não corta. Aí uma delas, elas sorriam, tipo assim, por que ela tá assim? Ela tipo não assim, tinha muita expressão. É isso que você quer dizer? Então, mas elas, tipo assim, por que ela tá assim? Eu acho que eles sabiam que não doía. E eu estava tendo medo de dor física, sabe? E aí, nisso, pegaram a minha mão, aí uma delas falou assim, hipnotiza ela. Aí, essa me deu um tapão aqui na testa. Na hora que ela deu um tapão na testa, eu acordei com as mãos assim, ó, uma mão no peito, assim, e a outra em coxa, assim. Da mesma hora que eu acordei, eu olhei para ver se eu ainda tinha dedo. Foi muito louco. Eu acordei e fiz assim, para ver se eu tinha dedo. E, é claro, estava de madrugada, eu não consegui, eu só vi que tinha dedos ainda. Só que no trabalho, eu percebi que os dedos estavam todos roxos. A pontinha do dedo. Essa parte que na nave esse ser tinha cortado. Os 3 dedos aqui estavam roxos, dos 2 lados. Eu tenho até foto disso também, vou procurar. E daí depois você teve todas essas experiências, né? E aí você acabou procurando esses grupos. E por que a doutora Gilda Moura se interessou em pesquisar você? Né? Realmente a história é muito interessante. Eu, se fosse pesquisadora, também faria pesquisa com você. Mas ela deu algum motivo do porquê que ela pesquisou você, enfim? Não, na verdade, eu que procurei a doutora Gilda Moura, né? Eu fiz uma regressão com ela. Antes de ser pesquisada pelo grupo dela, eu fiz uma regressão particular com ela, porque eu queria saber se eu era realmente abduzida ou contatada. Funcionou? Então, a regressão funcionou. O que não funcionou é que a gente não descobriu, porque ela disse que eu tenho um bloqueio. Ela falou assim, Vânia, eu fiquei com ela ficou comigo quase 2 horas, era para ser 1h30, ela ficou quase 2 horas, e eu senti que eu não tinha sido regredida, mas ela falou, você foi regredida sim, porque ela, durante a regressão, ela falava assim, o que você está vendo? Aí eu só conseguia ver, de verdade, um triângulo com luz, muita luz assim, e depois eu vou te explicar o que era isso, que depois eu descobri o que era.
Era um triângulo e tinha uma luz muito dourada, muito forte, e em volta desse triângulo tinha uma luz violeta. Era um triângulo com a luz dourada e violeta. E aí ela perguntava, o que você está vendo? Eu falei assim, só estou vendo uma pirâmide. Na minha cabeça era uma pirâmide. Aí ela, tá. Aí ela me regredia, fazia eu voltar pro útero. Disso tudo eu lembro, porque era bem lúcido, né? A regressão deixa a gente bem lúcido. E aí, o que acontecia? Eu não conseguia ir para lugar nenhum. Eu não conseguia ver nada, só conseguia ver a pirâmide com a luz dourada e violeta. E daí que aí eu terminou a regressão, eu tava meio tonta, muito tonta. Aí ela fez eu voltar para a época atual. Falou, você está aqui, porque você fez umas coisas assim, eu voltei para a época. E aí ela falou, tá bem, tudo bem, tudo. Aí eu fui para casa, me sentia muito lenta. Eu andava na rua, foi lá na Avenida Rebouças. As pessoas andavam muito rápido. Eu pensava, por que elas estão andando tão rápido? Porque estava muito lenta. Estava meio relaxada, eu acho, da hipnose, né? Estava bem grog. Parecia que eu tinha bebido alguma coisa, mas foi a hipnose. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estava com muito sono. E aí eu deitei e dormi. Foi bem antes do horário de dormir, inclusive. Eram umas 9 horas. Aí, na hora que eu dormi, eu ouvi dentro de mim, eu falando para mim mesma. Falou assim, eu ouvi minha voz falando assim, Merkabah e Karnak. Essas duas palavrinhas, Merkabah, Karnak. Aí olha, fiquei até arrepiada. Eu levantei, escrevi as duas palavrinhas e voltei a dormir. Falei, amanhã eu vou pesquisar. Aí no dia seguinte eu fui pesquisar. E a gente já sabe, né? Merkabah é um transporte no Egito Antigo. Inclusive, a palavra egípcia era um transporte do Egito Antigo, onde as pessoas transportavam mente, corpo e espírito. Foi isso que eu entendi, Merkabah. E Karnak é um templo antigo do Egito Antigo. E aí, eu mandei o áudio para a doutora Gilda no WhatsApp e expliquei para ela. Aí ela falou, tá vendo, Vânia? A sua regressão fez você ver uma vida passada. E aí nós não vimos nada sobre ufologia. Só que, ao meu ver, na minha concepção, tá tudo interligado. Ufologia com espiritualidade, com Egito Antigo, entendeu? E é isso. E essa é a minha experiência. E eu já tive também um sonho no Egito Antigo, muito real, muito lúcido, que eu estava vestida com uma túnica branca, andando no deserto do Egito. Era um deserto de areia mesmo. Eu entrei numa caverna e encontrei um saquinho com umas pedras verdes, que parecia ser esmeralda. Aí eu escondi de novo lá e saí. Quando eu saí, tinha uns tambores, assim. Aí eu falei, oba, música árabe. Porque eu amo música árabe, eu já fiz dança do ventre, inclusive. Talvez esteja interligado com essa memória passada, né? Vai saber. Então, eu já tive um outro sonho também, que eu era bailarina. Aí, nesse sonho, tinha uma roda de dança com música árabe. E aí eu fui me aproximando da roda. Aí quando eu cheguei próximo, não era mais uma roda de dança árabe, parecia um ritual. Aí eu me afastei e subi tipo um morro, assim. Eu fui dando passos de ré. E aí até que eu me escondi atrás de dois homens, assim, tinha exatamente dois homens, assim, vestidos com umas armaduras. Com a barriga de fora, mas com armaduras, assim, sabe? Eles eram bem fortes. E eu fiquei por detrás deles. Aí, nisso, apareceu um macaco branco, mais ou menos da minha altura, e o macaco branco veio vindo na direção. E esses guardas, né, eles eram tipo dois guardiões. Eles expulsaram o macaco. Só que depois veio um felino. Era tipo um tigre preto, sabe? Assim. Sim, uma pantera. Tipo uma pantera. Uhum. Era um felino. Eu só sabia que era um felino. Uma pantera preta. E veio vindo na nossa direção. Aí o homem era muito forte, um deles, né? Aí eu segurei no braço do homem, assim, porque ele se armou para me proteger, e eu segurei no braço dele, assim, eu segurei exatamente assim, com as duas mãos no braço desse guarda. E aí, só que o felino veio por detrás. Aí o guarda correu, aí o felino veio e me arranhou no braço direito. Na hora que ele me arranhou no braço direito, eu vi com tanta força, foi muito louco. Assim, é como se eu tivesse atravessado um túnel. Eu vi com muita força e sentei na cama, assim, eu fiz... E sentei na cama e na mesma hora eu senti na perna, acordada, eu senti na perna esquerda. Depois que você acordou, você sentiu uma dor na perna. Esquerda. Tipo arranhar, o mesmo arranhão do braço direito veio para a perna esquerda. Só que aí eu senti muito rápido. Nessa época eu já estava sendo pesquisada pelo Cláudio Brasil das marcas, da primeira marca. E aí ele me falou, todo sonho que você tiver, que você achar que foi atacado, que foi marcado, também, sim. você tira foto.
Você tira a foto. Aí, na mesma hora estava escuro, eu tirei a blusa do pijama, não vi, mas eu corri pro banheiro e olhei e tinha assim, ó, no braço, 3 garras, assim, tipo, como se fosse com 3 dedos, uma garra assim, sabe? Só que aí eu olhei na perna, não tinha nada. Aí, quando eu fui para a Serra da Beleza numa palestra em 2017 também, eu conversei com o físico lá. Ele falou que esse sonho era de paranormalidade, de voltar, de viajar para o tempo no passado e voltar com a marcas. E essa energia, na hora que eu vim com tanta força, e essa energia veio junto comigo. E quando ela veio junto comigo, ela me atacou na perna. Só que não ficou marcas na perna, por quê? Porque eu já estava nesse plano físico. Entendi. Foi isso. Foi muito louco. Foi E esse felino do teu sonho, ele era realmente uma pantera ou ele era um humanoide de felino como a raça alienígena? Era uma pantera mesmo. Isso eu tenho consciência. Tinham 2 guardas, um guarda correu, o outro tentou me ajudar, mas não conseguiu, e ele conseguiu me arranhar no braço direito. Aí, algumas pessoas acham que isso pode ser de uma vida passada, que eu posso ter Uma memória, né? sido uma memória de vida O passada. interessante é que essas memórias, elas aparecem fisicamente, né, no teu corpo. Fisicamente. E eu tenho tido também, Carol, é muito louco, porque recentemente, desde o ano passado, de 2020, eu tenho tido memórias de outras vidas. É muito louco falar sobre isso, mas é verdade. Tipo assim, na China, eu sinto que eu já tive uma vida na China. Hoje eu sou acupunturista. Então eu sinto que eu já tive uma vida na China. Ao entardecer, assim, eu lembro de um lugar que não é daqui, tipo assim, um vilarejo, sabe? Um vilarejo na China. E outro dia eu estava lembrando de uma vida na Inglaterra, assim, nos prédios, umas coisas. Falei, mas como que eu sei que é da Inglaterra? Eu não sei explicar. Eu nunca estive na Inglaterra, eu já fui para a Ásia, 4 vezes para a Ásia, mas eu nunca fui para a Inglaterra. Mas eu tenho flashes assim, tipo, eu já estive na Inglaterra, nos prédios, tipo assim, há uns 200 anos atrás, é mais recente, entendeu? E aí, essa conexão que você faz é justamente da ufologia estar conectada com a espiritualidade. E uma coisa que eu queria te perguntar é se você acha que isso, hoje em dia, tem alguma influência no teu trabalho. Porque as pessoas que trabalham com medicina chinesa, que tem esse toque mais sutil ao olhar as doenças e até ao ajudar as pessoas, elas já têm um determinado dom para uma certa paranormalidade. Isso, de alguma forma, ajuda no seu trabalho? Sim, Carol, você falou tudo. Eu fiquei até arrepiada de novo. É muito louco isso, porque quando eu comecei a estudar acupuntura e medicina chinesa, no segundo ano nós temos que fazer estágio, né? Estágio presencial. E aconteceu uma coisa, um fenômeno na sala muito, muito louco, que eu até conversei com o professor depois. Eu fui atender uma senhora que estava com muita dor, muitas dores mesmo. E eu já atendia ela já há um tempo, ela tinha varizes e outras dores no corpo, mas enfim. Aí, nesse dia, ela estava com muita dor, e dor de cabeça e dor no corpo todo, tipo fibromialgia. E ela pediu para eu não pôr agulha nela. Aí, quando eu ia pôr uma agulhinha no pé, que é para um ponto da dor de cabeça, da enxaqueca, ela pediu e implorou para não pôr. Eu falei, mas tem que pôr. Aí eu coloquei. E aí ela começou a chorar. Ela chorou assim. Eu fiquei com tanta dó, fui lá, tive compaixão. Tirei a agulhinha. Aí eu fui para o lado da cabeceira da maca. Aí eu coloquei as mãos no rosto dela e falei assim, tá bom, eu vou fazer o que o professor me ensinou, tuinar, que é só uma massagem assim, Sim. dedos. Só que de repente, Carol, a minha mão foi tomada por uma energia que eu não sei de onde que veio, mas eu fiquei arrepiada, mas não tive medo. E aí eu comecei a fazer umas massagens assim que eu nunca tinha feito, porque o tuinar, a gente tinha tido só 2 aulinhas. Para fazer o curso de tuinar é tipo 10 meses. E eu só tive 2 aulinhas de tuinar e minha mão começou a se movimentar, fazendo umas coisas assim, e eu deixei fazer. Aí, numa próxima, isso foi num sábado. Aí, na terça, foi a nossa aula, no presencial. Aí, eu comentei com o professor sobre isso. Aí, ele falou assim: vai acostumando. Ele só falou, ele bateu na minha Então, mão. ele também já sabia que era assim. Sim, inclusive dentro da clínica lá onde eu aprendi acupuntura, o próprio meu mestre, a mestre Liu Shiming, o meu próprio mestre chinês, ele já falava isso, que todo mundo, os velhinhos são mais sensíveis, os velhinhos vinham outros chineses trabalhando lá dentro, que até uma chinesinha foi pagar, queria pagar o outro chinês, não tinha outro chinês, só existia o mestre Liu. E ela queria insistir que tinha, que quando mas eu quero pagar outro chinês. Que outro chinês? Aí ele falou assim, quando o senhor sai, entra outro chinês. E é isso. Aí, então, os velhinhos são mais sensíveis, né? Porque eles voltam para a fase como as crianças, e eles são mais sensíveis.
entendeu? Que até aqui embaixo eu fiz até Você anota tudo dessas coisas. Todos esses relatos de sonhos. Você nunca chegou a descobrir qual seria o propósito de tudo isso acontecer com você? Você conhece outras pessoas que têm essa mesma... que esses fenômenos acontecem dessa mesma forma? Então, pessoas da família não, porque minha mãe é totalmente católica, apostólica, não. Romana. Ela e assim, pessoas próximas não, mas as pessoas dos grupos sim. Então, todo mundo desse grupo tem um tipo de fenômeno paranormal. Pessoas desse grupo foram levadas no plano físico. Tem pessoas que têm traumas do plano físico. Imagina. Tem uns que tem um lá que tem trauma do plano físico. Então, por isso que eu falo, eu não tenho experiência de me ver sendo levada no físico, mas às vezes eu já voltei com as marcas, eu não sei como que eles fazem isso, porque eu não sei se existe a possibilidade de ir no plano astral ser marcado e voltar com marca, não sei. Eu acho que pode marcar, de repente, o perispírito ou alguma camada mais externa do espírito que às vezes fique marcado na pele, talvez por isso que sai tão rápido, né? Porque não está na pele em si, é como se estivesse próximo da pele, eu não sei explicar. É só uma teoria, tá? Não estou falando que eu saiba como isso funciona. Também acho que deva ser assim, como os sonhos que eu tive, né? Que os sonhos tipo do Egito, que eu voltei com marca. Então, eu também acho que é assim, que deve marcar nesse espírito, não sei. E aí, eu não sei porque aqui ao meu redor não tem ninguém assim, que tenha sensibilidade. E eu não sei se é porque também eu estudei acupuntura que eu fiquei muito mais sensível. Eu falo que eu sou uma pessoa antes da acupuntura e uma depois. Quando você começou a estudar, foi em 2012 também? Sim, exatamente, em 2012. Aí, em 2014, eu me formei em medicina chinesa. Depois disso, eu fui 2 vezes para a China, em 2014, 2013, 2015, eu fui para a China. Depois, eu fui para a Ásia, para a Indonésia, em 2017, e para a Tailândia, em 2019. Eu não sei porque... E outra coisa que eu sinto é que, assim, eu trabalho na periferia, né? Ainda estou na educação. E às vezes eu percebo que eu tenho que acordar as pessoas, porque as pessoas vivem que nem os robozinhos, sabe? Eu não sei se eu sou usada para isso, para ajudar na evolução deles pensarem. Porque eu sinto isso, que as pessoas vivem que nem os robozinhos, sabe? E aí eu fico indignada, então eu tento fazer com que eles acordem para isso. Quando já estava na sala de aula, eu tentava fazer isso com os alunos, para eles enxergarem, né? Além daquilo que eles vivenciam. E às vezes é um pouco difícil você tentar, porque eu acho que aqui na Terra tá tudo misturado. Todos os tipos de seres estão misturados aqui. E tem uns que eu percebo que tá na idade da pedra ainda, sabe? Por isso que eu falei para você que talvez você receba algumas pessoas bem desagradáveis no teu perfil do Instagram. Porque é justamente por isso. Então, toda vez que eu trago um convidado aqui no canal, eu sempre tento tratar a pessoa com o maior respeito possível. Por quê? Porque eu respeito a tua história, a tua experiência. Ela é tua, eu não posso falar que é verdade, que é mentira. Não posso, é a tua experiência. Entendeu? Verdade. E eu acho muito interessante você poder passar a tua experiência para outras pessoas, porque bem como o que acontece com você, acontece com um monte de gente, as pessoas não têm aonde procurar, não tem com quem falar, não tem como se identificar, né? Tipo, eu não consigo conversar com ninguém, porque ninguém vai se identificar com essa minha dor. Então, eu trago as pessoas aqui justamente porque eu sei que tem outras pessoas passando por isso. Então, exatamente porque existem vários níveis de evolução aqui na Terra, a gente, de vez em quando, vai encontrar com algumas pessoas que não são tão evoluídas e que não vão tratar o assunto com a mesma seriedade. Então, até por isso eu estou falando isso aqui junto com você, justamente para reforçar o que eu já falei no começo do vídeo, que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, e eu espero que as pessoas tenham respeito pela sua participação aqui também, porque você está dispondo do teu tempo para estar aqui, né? Sim. Muita gente leva tudo na brincadeira, mas não é brincadeira, isso é real. Nós estamos passando por uma transição planetária, já deu para perceber desde 2020, né, que a gente ainda não saiu disso. E eu espero de verdade que as pessoas tenham consciência e cada vez mais abram a mente para o que é real, porque logo eles verão na televisão de verdade as naves, né? Elas estão por aí, elas estão camufladas, mas elas estão todas por aí já. E a gente toda hora vê relatos de pessoas, principalmente nos grupos que eu participo, toda hora tem relatos de que eles estão realmente por aí.
A minha filha viu uma nave aqui, eu fiquei feliz da vida, saí correndo que nem uma doida e ela ficou com medo. Tadinha. Mas é porque aconteceu uma coisa muito louca e eu conversei em voz alta. Eu falei em voz alta, eu falei assim, olha, eu quero que alguém acredite em mim. Por favor, alguém acredite em mim. Vocês podem fazer o que quiserem. Ainda falei brincando, assim, quer dizer, falei sério, mas depois eu fiquei com medo até, né? Com medo das consequências. Desde que seja pro lado bom. Eu falei desse jeito, desde que seja pro bom. Mas eu quero que alguém acredite em mim. Aí aconteceu um episódio aí que ninguém acreditava em mim. E daí, nesse mesmo dia, a minha filha chegou do trabalho e ela viu uma nave enorme, cinza, na janela dela. E eu não quero ver isso. Ela desceu a escada. Falou, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso. Começou a chorar. Eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, eu não quero ver isso. Eu falei, ver isso o quê? Aí eu pedi para ela desenhar. Ela desenhou, eu tenho no meu caderninho que ela desenhou, até aqui do meu lado. Eu tenho até a letrinha dela que ela desenhou e eu escrevi. Ó, não sei se dá para ver. Mais pra cá, aí, dá pra ver sim. É tipo assim, ó, que ela viu, tá vendo? Sim, formatinho de diamante. Foi no dia 14 de fevereiro de 19 que ela viu. Aí agora ela acredita em você. Ela acredita em mim, mas ela continua cética. Agora ela acredita em mim, ela só não quer conversa com eles, entendeu? Agora, porque também eu fui ter com 40 anos que eu fui começar a ter esses contatos, entendeu? Sim. Pelo menos que eu saiba, né? Que agora eu tenho mais lucidez do que quando criança. Sim. E tem coisas do passado minhas, de infância, que começou com essas coisas, visões mas não de ET. Eu tinha visões do plano da espiritualidade. Eu vi vários brancos, sabe? Mas eu era criança. Então, eu acho que está tudo interligado. Vânia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Você é uma pessoa muito simpática. Obrigada a você, Carol. Eu amei de verdade. Obrigada, gratidão pelo seu convite. Ela deixou uma mensagem lá no meu vídeo do YouTube. Vem aqui contar a sua história. Gente, eu leio todas as mensagens, hein? Não pense que eu não leio. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu estou tentando trazer para o canal aqui relatos de pessoas que passaram por experiência para ajudar outras pessoas que estão passando por essas experiências a se identificarem e principalmente procurarem ajuda. Como eu já havia dito no passado aqui nesse canal, acho que no ano passado, esse fenômeno vem se intensificando e vai ficar cada vez mais claro para muita gente. Eu vou deixar aparecendo nas telas finais 2 vídeos para vocês, um sobre contato e outro sobre abdução. Se vocês assistirem a esses vídeos, vocês vão entender alguns dos termos que a gente utiliza aqui dentro e qual é a diferença entre contato e abdução, porque são coisas diferentes. E é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo pra vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Que paz!